Exatos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje celebrando a festa de São Clemente I, Papa e Mártir, um trecho muito bonito da oração do introito da Santa Missa, é um versículo do Salmo 111 que diz assim: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz em andar nos seus mandamentos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz em andar nos seus mandamentos. Feliz aquele que caminha no temor de Deus e que tem a alegria, a satisfação de viver, de caminhar segundo os mandamentos do Senhor. O quanto é importante para todos nós caminharmos no temor de Deus. Essa ciência, essa consciência da presença de Deus. Aquilo que nós aprendemos ainda na nossa infância, na preparação para a primeira comunhão, esse Deus que conhece até os nossos pensamentos, criou todas as coisas, é Senhor de todas as coisas, conhece o presente, o passado, o futuro e até os nossos pensamentos. Esse caminhar no temor do Senhor é exatamente com essa consciência desse Deus que conhece os nossos pensamentos. E por isso nós nos alegramos em viver, em caminhar segundo os mandamentos de Deus, com a segurança desse Deus que vai nos conceder as graças para cada momento da nossa vida, para as circunstâncias do nosso dia a dia, as graças atuais para cada momento para que nós sejamos fiéis, porque às vezes pensamos um lado mais negativo nesse Deus que conhece todas as coisas e que conhece as nossas faltas e que pune, os nossos erros, os nossos pecados. Mas o quanto é mais seguro para nós saber que nós caminhamos sob o olhar de Deus. O quanto isso nos faz sentir seguros, mais ou menos uma criança que sai, ou seja, para andar de bicicleta, ou o que seja, e sabe que o seu pai ou sua mãe está ali acompanhando enquanto ele faz o seu caminho, vai e volta, passeando, brincando, dá a ele segurança. Tem os riscos, pode cair no caminho, mas está ali caminhando sob o olhar do pai, sob o olhar da sua mãe, o olhar daquele que cuida, daquele que protege, daquele que vai socorrer, que vai amparar se alguma coisa acontecer. E por isso que é importante nós termos essa ciência e o quanto isso é positivo para nós, caminharmos sob esse olhar de Deus, caminharmos no temor do Senhor. Se nós olharmos a vida dos santos, por que conseguiram ser tão generosos como os santos mártires, como hoje que nós celebramos, São Clemente I, Papa e Mártir, entre tantos outros que entregaram a sua vida, ou seja, suportaram o martírio, sem oferecer resistência, aceitando uma condenação injusta, humanamente falando, mas aceitando como um caminho de santidade, e sem oferecer resistência, sem lutar, ou seja, não é contra essa condenação, entendendo que valia muito mais a pena, melhor perder a sua vida do que perder o Senhor, do que perder a amizade de Deus, do que negar a sua fé. É esse caminhar sob o olhar de Deus, é esse se alegrar em cumprir, em viver os mandamentos do Senhor. Às vezes podemos ter a tendência de olhar os preceitos, os mandamentos como algo, eu diria, um pouco negativo, um pouco opressor. Aquilo que nos manda, aquilo que nos proíbe, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar, honra teu pai e tua mãe, aquilo que nos manda, aquilo que nos proíbe. Mas na verdade, a clareza dos mandamentos nos dá a segurança no caminho que nós precisamos trilhar. A clareza daquilo que é a vontade de Deus como o caminho da nossa santificação nos dá segurança no caminhar. E algo importante de nós olharmos também para o Senhor é sempre o olhar misericordioso do Senhor,
que compreende a nossa fragilidade, as nossas quedas e nos concede o perdão. Quando nós prontamente nos levantamos, buscamos o seu perdão no coração de Deus, conseguimos o perdão. Portanto, vamos olhar hoje e pedir a intercessão de São Clemente I, Papa em Marte, a nossa fidelidade, que nós nos lembremos, nos esforcemos um pouquinho mais para nós nos lembrarmos de Deus durante o nosso dia, para nós levantarmos os nossos olhos, o nosso pensamento ao Senhor, para nós lembrarmos de agradecer a Deus a cada dia que nós iniciamos. Quando nós, como hoje, Dona Lenita, agradecendo a Deus os seus 78 anos de idade, agradecemos a Deus sempre pela nossa passagem de aniversário, mas a cada dia que nós amanhecemos, que nós acordamos, louvarmos e bendizemos a Deus, e pedimos a Deus que Deus nos dê a graça de nós sermos fiéis a esse dia. Santa Teresinha, que dizia que ela pedia a Deus a graça da sua perseverança para hoje. E a única coisa que nós temos que nos pertence é o hoje. Amanhã, nas mãos de Deus. E para cada dia, basta o seu peso, o seu trabalho. E ela pedia a Deus que Deus lhe desse a graça de ser fiel hoje. Um dia de cada vez. E sendo fiel hoje, quando nós olhamos assim, eu tenho que ser fiel durante a minha vida inteira. Talvez isso pode nos desanimar, talvez pensando em grandes circunstâncias, problemas que podemos passar na vida. Mas ser fiel hoje, um dia de cada vez, podemos pensar, não é tão difícil assim. E a cada dia que nós amanhecemos, nós agradecemos a Deus e pedimos essa graça, e vamos com a nossa luta até o término do nosso dia. É assim que nós vamos perseverando, vamos sendo fiéis a nosso Senhor, e nos alegramos em servir ao Senhor. Esse Deus infinitamente bom, infinitamente misericordioso, que só quer para nós o bem, que promove na nossa vida somente o bem, sobretudo, esse Deus que nos perdoa e que quer dar a todos nós um dia a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.